No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um bolo de cenoura super fácil de fazer e que vai te dar muito lucro no final do mês. É um bolo que é muito aceito pelo pessoal e ele é uma tendência que está explodindo agora. Então vem comigo aprender. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal da Dulciana, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou ensinar para vocês um bolo de cenoura delicioso e com uma tendência que está explodindo hoje em dia. Então antes da gente começar, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber dicas deliciosas como essa. Me ajuda aí, porque eu tenho certeza que você vai vender muito dessa receita, porque ela fica simplesmente linda. E não se esqueça de ficar até o final desse vídeo, porque eu também vou falar pra vocês o quanto fica essa receita e o quanto você pode vender ela. Bom, o bolo de cenoura é um bolo muito complicado que eu vejo muita gente reclamando que ou ele não fica com gosto de cenoura, ou ele dá aquele aspecto embatumado. Isso acontece por uma única razão. As pessoas colocam a medida da cenoura como uma cenoura ou meia cenoura, enfim, e isso não é certo. O certo da confeitaria é você usar exatamente o que a receita está pedindo. E eu vou falar para vocês que vocês vão usar 75 gramas de cenoura, você vai usar 75 gramas de cenoura, hein? Não coloca mais e nem menos. Isso é o ponto ideal para o seu bolo ficar fofinho e com aquele gosto delicioso de cenoura. Vamos colocar então 75 gramas de cenoura picada dentro do nosso liquidificador. Vamos colocar 120 ml de óleo. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita estão na descrição desse vídeo, então se você tiver alguma dúvida é só conferir lá embaixo. Depois a gente vai colocar 200 gramas de açúcar e para finalizar a gente vai usar 2 ovos. Então a gente quebra primeiro eles em um recipiente e depois a gente coloca aqui no nosso liquidificador. E agora a gente vai bater a nossa misturinha. Agora que tá bem homogêneo, a gente vai tirar do liquidificador. E eu prefiro fazer dessa forma, por quê? Porque se a gente bate demais no liquidificador a nossa farinha, ela vai criar glúten e aí o nosso bolo vai embatumar também. Então eu prefiro fazer isso à mão, que é melhor e é mais seguro. Transfiro todo esse líquido para um bowl e em seguida eu vou adicionar a nossa farinha. Mistura tudo muito bem e delicadamente, tá? Então é de baixo para cima, de dentro para fora. E vai indo. Assim que o seu bolo tiver nessa consistência e bem homogêneo, você já pode acrescentar o seu fermento. Tô usando fermento químico, tá bom? Mistura delicadamente de novo. E agora que ele já tá bem homogêneo, olha a consistência que ele fica, a gente transfere para nossa forma untada. Vou untar aqui com desmoldante, mas você também pode usar a manteiga com a farinha de trigo, não tem problema nenhum. O legal do desmoldante é que ele não vai deixar aquele aspecto branquinho que fica no seu bolo. Tomem sempre cuidado com o desmoldante, porque se você colocar ele em excesso, ele vai criar uma crosta muito grossa no seu bolo e não vai ficar bacana. Então coloca apenas o suficiente para ele não grudar o seu bolo. Tenta não colocar ele de perto. Vou mostrar para vocês a diferença de eu espirrar o meu desmoldante. Vou colocar aqui para vocês verem. De perto, olha como fica. E de eu espirrar o desmoldante de longe. Tá vendo? Então a gente tem que espirrar de longe para ele realmente untar ali a nossa forma. Coloca a massa na forma. E agora vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutinhos. Ou até você colocar o seu palitinho e ele sair limpinho. Pronto, pessoal, nosso bolo já saiu do forno e olha que lindo que ele ficou. Ele fica super macio e delicioso. Agora a gente vai desenformar ele. Vamos molhar com leite, mas você pode usar a sua calda de preferência. Eu gosto mais do leite, ele fica mais natural, mais saboroso. Aqui eu tô usando chocolate ao leite para cobrir esse bolo. Esse chocolate ao leite está temperado, mas você também pode usar o sabor cobertura chocolate, que também funciona, que é aquele famoso chocolate hidrogenado. Mas eu prefiro usar o nobre, ele fica mais saboroso e mais gostoso. Então eu temperei ele e vou usar ele aqui para fazer a cobertura. É muito importante você temperar, porque senão ele não vai endurecer o suficiente pra gente poder fazer a pintura, tá bom?
Outro detalhe, eu tô usando chocolate ao leite porque ele combina mais com bolo de cenoura. Mas você pode tranquilamente usar aí um chocolate branco para ficar bem bonito também e fazer flores desenhadas que ficam lindas. Lembrando que eu já ensinei vocês a temperar chocolate e se você ainda não sabe, é só você clicar no card aqui em cima ou no link da descrição que você vai cair em várias formas de temperagem, você pode escolher a sua preferida. Depois eu vou passar aqui a espátula só para ele escorrer em volta do meu bolo. Aonde eu achei que tem pouco, eu coloco mais. Eu vou dar uma leve batidinha para ele assentar aqui o nosso chocolate e ficar retinho. Prontinho, e agora eu vou levar para a geladeira para ele firmar bem para a gente poder fazer a decoração. Enquanto o nosso bolo vai gelando, eu vou colocar aqui na minha forminha um pouquinho de pó para decoração. Eu tô usando a cor cobre. E vou também colocar um pouquinho de pó para decoração da cor perolada. E vou colocar um pouquinho de corante em gel preto aqui também. Vou misturar tudo isso com um pouquinho de álcool de cereais, mas pode ser qualquer álcool aí que você tiver em casa. Pode ser conhaque, uísque. Basta alguns minutos na geladeira para ele estar firminho a ponto da gente conseguir decorar esse bolo. Se você fizer uma boa temperagem. Então não se esqueça de temperar esse chocolate, beleza? Então agora aqui eu tenho 3 tipos de pincel, mas você pode usar um só, não tem problema nenhum. E a gente vai começar a decorar. Pessoal, agora a gente vai fazer um bolo bem delicado com flores vermelhas, que vai ficar lindo no nosso bolo. E é super fácil de fazer, então vem comigo acompanhar. Eu vou fazer aqui detalhes com cobre. E vou adicionar um pouquinho do meu branco, para ele aparecer um pouco mais. Agora eu vou voltar aqui com o meu tom de cobre e vou passar por cima desses brancos. Para finalizar, a gente vai fazer alguns detalhes com preto bem na pontinha. Agora eu misturei um pouquinho do meu corante verde com o meu corante perolado e aí a gente vai fazer pequenas folhas. Fiz aqui no meu bolo inteiro e agora a gente vai fazer, para finalizar, detalhes em vermelho nas nossas flores. Bom, pessoal, nosso bolo já está pronto, ele fica lindo e super delicado. Você também pode usar com uma cobertura de chocolate branco. A diferença de um e de outro é que um deixa a cor mais viva e você vai precisar fazer menos retoques, tá bom? Ele fica lindo e super apresentável. Eu espero que você tenha muitas vendas aí e não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho como recompensa dessas vendas, tá bom? E agora a gente vai calcular o preço de venda desse produto. Bom, pessoal, nem me arrumei, nem tirei a roupa, já vim direto aqui para mostrar para vocês o quanto ficou esse bolo delicioso. Bom, essa é a carinha da planilha e a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nos insumos e cadastrar todos os ingredientes que você usou nessa receita. Já cadastrei os meus aqui, inclusive a embalagem, e agora a gente volta e entra na mão de obra para ver o quanto custa a nossa mão de obra. Eu coloquei aqui mais ou menos quanto eu gostaria de ganhar por mês, que é 1.500 só de mão de obra, tá bom? E depois, voltando, eu calculo os custos fixos e variáveis que eu coloco mensalmente dos custos para ver o quanto que eu gasto para fazer os meus doces. Então ele calcula tudo automaticamente. E agora eu vou lá na minha receita. Então aqui eu coloco aqui a minha receita, né, o nome dela, o que eu estou preparando, o dia que eu estou preparando, quantos minutos eu gasto de trabalho fazendo esse bolo, o rendimento, enfim.
E aqui embaixo eu coloco tudo que eu usei na minha receita e a quantidade em gramas que eu usei de cada um. E ele já calcula automaticamente o quanto custou todos esses ingredientes na minha receita. E aqui embaixo eu também cadastro a embalagem que eu usei para fazer esse bolo. E aqui nessa tabelinha ele já calcula automaticamente o quanto custa o meu tempo de trabalho conforme as horas que eu trabalhei com esse bolo, os insumos que eu gastei, a soma dos insumos, a embalagem e, por fim, os custos fixos e variáveis também de acordo com o tempo que eu trabalhei com esse bolo. E aqui no final ele calcula que o meu bolo custou R$ 20,99. Então eu coloquei aqui que eu gostaria de lucrar pelo menos 50% do meu bolo. Então ele já calcula que o meu bolo vai custar R$ 31,48 para o meu cliente. Ele também já calcula automaticamente a taxa do cartão, que eu coloquei de 5%. Então, com a taxa do cartão, ele vai custar R$ 33,05. E também a taxa de aplicativo, como por exemplo iFood, Uber Eats, enfim. E aí eu coloco a taxa dele e ele já calcula também automaticamente. Aqui no meu caso, ele custaria no aplicativo R$ 43,42. E se você achar que esse valor ficou muito diferente aí da sua cidade, ou mais ou menos do que você cobraria, aqui você pode modificar o valor do seu lucro. Mas eu recomendo que você nunca lucre menos do que 50%. Então, por exemplo, se fosse 30% de lucro, você poderia vender o seu bolo por R$ 27,28. E se fosse 100% de lucro, você poderia vender o seu bolo por R$ 41,97. Gente, vocês viram como é fácil calcular o preço de venda do seu produto com essa planilha? Então, se você quiser aprender o meu método e o meu curso de precificação e receber essa planilha, então é só você clicar no primeiro link da descrição que você poderá adquirir a minha planilha de precificação. Lembrando que ela é 100% automática e não precisa fazer nenhum cálculo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!